Hoje nós vamos falar sobre mito e cultura. A relação que existe entre mito e cultura. A gente entender o que é mito, né? O mito é um modo de você explicar o mundo, assim como a religião, assim como a filosofia, assim como a ciência explica. É lógico que o mito ele explica de uma forma fantasiosa. Ele narra a origem das coisas através de um encadeamento de fatos, de um jogo de palavras muito bem elaborado, com o objetivo de convencer a pessoa de que aquilo é verdadeiro. Mas muitas vezes não deixa de ter sentido. O mito ele explica algumas coisas tais como a origem do mundo. Nesse caso nós vamos falar, por exemplo, também sobre a origem dos deuses. O Hesíodo, lá no século VIII, escreveu um livro chamado Teogonia, onde fala do nascimento dos deuses. Dentro desse nascimento dos deuses tem uma figura principal que é Eros. Ele diz que Eros é o primeiro deus manifesto no mundo, que esse deus foi o responsável para organizar o universo, transformar o caos em ordem. Então Eros ordenou o mundo. Em seguida, Platão, como que Platão explica o que é o amor? Platão também apela para uma alegoria, né? O mito do nascimento do amor, onde narra o seguinte, que existia uma festa entre os deuses, em que eles estavam comemorando o aniversário da Afrodite, a deusa da beleza. Nessa festa eles ficaram embriagados, os deuses ficaram embriagados. Chega na festa a Penúria, ou Pênia, ou pobreza, né? E ela vendo que os deuses estavam embriagados, ela olhou para Poros e se interessou por Poros, e ali ela teve um relacionamento e foi concebido Eros. Eros então é filho de um deus que era chamado de Poros, um deus valente, sábio, forte, cheio de virtudes, cheio de recursos, e filho de uma mãe que era pobre, faminta. Aí dá para entender o que é o amor. O amor é algo que está no meio, sabe? O amor é algo que está entre a busca e a falta. Desse termo de busca e falta também a gente pode entender o que é o filósofo. O filósofo é também aquele que está no meio da sabedoria, está entre a sabedoria e entre a ignorância. Então, o filósofo é aquele que busca constantemente a verdade. Então, voltando mais para o tema cultura, quando se fala de cultura, logo essa palavra ela surgiu no campo. A agricultura, por exemplo, a arte de cultivar as plantas. Então, podemos pensar que cultura ela primeiro parte do lado material. Esse lado material que está ligado à natureza física, e que também então ela sofre essa influência da natureza física, mas também está ligado a uma outro tipo de natureza, a natureza do espírito, do pensamento. Então, o que nos interessa aqui é mais falar sobre esse segundo ponto de vista. A cultura como um acúmulo de conhecimentos, a cultura como o cultivo de ideias, de pensamentos, e que nesse cultivo de pensamentos nós temos que lutar contra um determinismo biológico, que é o determinismo biológico da natureza material. Muitas vezes, o lado material, ele nos impede de adquirir conhecimento cultural. Então a cultura ela nasceu disso. Da cultura, nós temos uma palavrinha que é a arte. A arte é um ato cultural por excelência. O homem, então, ele é livre e influenciado pela natureza. Isso é claro. Então a cultura é uma expressão da natureza. Então, outra coisa que nós temos que entender nessa construção da natureza, quando a construção de nós mesmos, mexer
com a nossa natureza, a natureza interior, o nosso eu interior. O nosso eu interior está ligado a essa natureza biológica, aos impulsos, aos instintos, aos desejos. E nosso eu superior está relacionado à cultura, o acúmulo, a necessidade física e objetiva que cada indivíduo tem. Nós, se formos analisar por esse lado também, aplicar essa cultura no nosso eu, nós temos que entender que nós somos como se fosse uma espécie de planta que precisa ser cultivada. Realmente nós precisamos de nos reinventar, nós precisamos de praticar essa cultura para que nós possamos nos libertar desse determinismo biológico que a natureza nos impõe. Somos livres a partir do momento que a gente sabe lidar com essa natureza. Então, como exercer essa liberdade? Numa natureza que impõe para nós o corpo, impõe a fome, que impõe impulsos, o impulso sexual, o cansaço, o calor, o destino como traçado. A natureza nos determina uma linha em que muitas vezes nós não podemos fazer escolhas se for analisar pelo lado da própria natureza biológica. Mas, a partir do momento que nós temos uma cultura, aí sim nós podemos nos libertar dessas amarras, dessas correntes que nos prendem. Só através da cultura nos libertamos. Então, essa cultura está ligada à arte. A arte está ligada à natureza. Também não existiria arte se não fosse natureza. Outra coisa que nós temos que entender também, qual é o papel do Estado nessa questão da cultura? O papel do Estado, na realidade, o Estado tem um dever de formar os cidadãos. E sempre formar no sentido de uma cultura que seja civilizadora. Quando se fala civilizadora, nós temos que pensar no termo alteridade. Alteridade é, no caso, valorizar aquilo que é do outro, valorizar o pensamento do outro, a cultura do outro. Num princípio de relativismo cultural, entender que as culturas são relativas, que cada um tem a sua cultura. E na questão de nos afastarmos do etnocentrismo. Porque o etnocentrismo, ele é quando a pessoa ou uma nação ou um determinado povo acha que a sua cultura é superior aos outros. Algo que já aconteceu aqui no Brasil, por exemplo, quando nós fomos colonizados. Os europeus chegando aqui e através desse etnocentrismo, achando que a cultura deles era superior, exterminaram a cultura dos povos que já viviam aqui. Então, fundamentado em tudo isso, essa relação de mito e cultura, essa trajetória que tentamos expor aqui, é para entender que o homem é um ser simbólico e que sempre busca uma explicação para a realidade. E em toda a história do pensamento, o mito foi aquele primeiro modo da gente explicar as coisas, e com a evolução desse pensamento nós fomos adquirindo novas culturas, ou seja, novas maneiras de explicar a realidade, cultivando dentro da nossa mentalidade uma nova visão de mundo. A cultura é fundamental para entendermos o processo de conhecimento de toda a humanidade.